Olá, filhos e filhas do primeiro ano do JT, beleza? Bom, reta final dos estudos de vocês, quarto bimestre, e aí já estamos às portas do EPA, né? Essa avaliação final dentro aqui da escola. Então, eu vim fazer para vocês um resumão daquilo que vai ser a continuidade do nosso conteúdo de Idade Média e aquilo que vocês precisam saber do básico para a prova de vocês. Não vou me estender muito, então fiquem atentos às características que eu vou falar para vocês agora. Seguinte, eu havia falado para vocês que a formação da Idade Média ela vai acontecer a partir do século V depois de Cristo, com o fim do Império Romano. E aí o que vai acontecer? Vai haver uma ruralização, principalmente do centro da Europa, né? Você vai ter um esvaziamento dos centros urbanos e o início ali da fundação dos primeiros reinos germânicos e, consequentemente, se estruturando um sistema que vai durar um pouco mais de 300 anos dentro da Europa, que é o sistema feudal. Então a gente vai partir desse ponto. Vinícius, o que é esse sistema feudal? É só você lembrar o seguinte, do tabuleiro de xadrez que eu falei para vocês em sala de aula. Ou seja, é um vasto território, certo? Cercado, ou seja, delimitado, e que dentro desse território você tem toda uma produção sendo desenvolvida. Você vai ter os donos da terra, senhores e senhoras feudais, né, por direito familiar, direito de nobreza, né, de nome, de posse daquela terra, né, e obviamente as pessoas que servem essa família e que estão produzindo dentro desse território. Então vai começar a se criar uma relação de servidão, né, onde você tem o dono da terra, aquele que comanda e possui aquele território, e as pessoas que trabalham lá dentro, ou seja, que servem aquele território. Então não quer dizer que é só o camponês que é um servo dentro de um feudo, né? Ou seja, todas as pessoas que estão lá e que não possuem terras, que estão lá apenas por laços de servidão, elas fazem parte dessa dinâmica feudal. Obviamente que a parte da agricultura ela vai ser a mais explorada, né? Já que precisa se ocupar uma grande vastidão territorial, e também porque o feudo ele precisa ser autossuficiente, ou seja, ele precisa se sustentar. E aí, junto com esse trabalho camponês, você vai ter, obviamente, arquitetos atuando lá dentro, você vai ter pessoas, por exemplo, ferreiros fazendo seus trabalhos e tal. Então, todas essas pessoas, como eu disse, que vivem nesse território, que não possuem terra, elas estão lá por laços de servidão, ou seja, elas trabalham lá e pagam impostos, beleza? Mas, Vinícius, vai existir um outro poder aí dentro da Idade Média muito forte que vai sobreviver ao fim do Império Romano, que obviamente é a Igreja Católica Apostólica Romana, só que agora medieval, né? A Igreja Católica ela passa a ser adotada a partir da conversão de reis germânicos logo no começo da Idade Média, e a partir dessa concessão ela passa a se espalhar principalmente pelo centro da Europa e, obviamente, ao longo dos séculos até hoje, ela ainda permanece enquanto poder religioso atuante no mundo inteiro. Mas nesse começo, durante a Idade Média, essa expansão da Igreja Católica vai fazer com que ela se transforme não só numa força política que atua junto com os donos desses feudos e desses reinos, como ela mesma se torna uma grande senhora feudal, digamos assim, né? A gente tem que lembrar que dentro de reinos e de regiões controladas por germânicos e, consequentemente, outros reinos europeus que vão surgindo, a Igreja Católica ela está sempre lá, não só como dona de território, como também aquela que vai, digamos assim, atuar politicamente. E de que forma a Igreja Católica ela vai atuar politicamente durante a Idade Média, Vinícius? É muito simples. A Igreja Católica ela tem um poder tanto político de julgar crimes, aquilo que ela vai chamar de pecado, ou seja, aquilo que ela vai julgar e apontar com que seja pecado, obviamente, e também ela vai atuar na criação de um imaginário europeu da Idade Média. Ou seja, a partir das suas leis, dos seus dogmas, das suas afirmações daquilo que é verdade ou não, ela começa a estabelecer tradições culturais dentro da Europa e também formas de visão de mundo, né? Uma delas, por exemplo, é a atuação a partir da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que se torna um dogma da Igreja Católica. É só lembrar que dogmas são ensinamentos colocados enquanto verdades absolutas que não são inquestionáveis, né?
Então, ela, quando estabelece esse tipo de lei, esses tipos de dogmas, ela diz o seguinte: se você for contra ou se você questionar, você provavelmente vai ser julgado por isso, ou você vai ser perseguido, ou vai ser, obviamente, punido, como vai ocorrer durante esse período que a gente chama de Idade Média na Europa, né? Então, você vai ter um território, principalmente no centro da Europa, se ruralizando, se dividindo em feudos, em que esses feudos têm os seus donos, ou seja, aqueles que têm por direito familiar e direito de nobreza a posse dessa terra, pessoas que trabalham dentro desse território, que servem a essa família, ou essas famílias, ou enfim, aquele que possui esse terreno e que pagam impostos, né? E, obviamente, a Igreja Católica enquanto poder político e poder religioso, né, que cria um imaginário através da sua imposição e também dos seus dogmas. Então, assim que começa a desenhar aquilo que a gente chama de Idade Média e a mentalidade daquilo que a gente chama de Europa medieval. Mas, Vinícius, a Europa inteira ela vai ser uma grande fazenda? Não, ela não vai ser uma grande fazenda. As regiões ali próximas à Itália, ao mar Mediterrâneo, elas continuam sendo extremamente urbanizadas, elas continuam sendo comercialmente ativas, mas as regiões feudalizadas, ou seja, aquelas que se tornam feudos, que é praticamente todo o centro da Europa, elas vão possuir uma dinâmica totalmente diferente, né? Um comércio reduzido, né? Uma sobrevivência interna daquilo que ela produz e dessa relação de servidão, né? Ou seja, o servo ele está sempre entre a cruz e a espada, né? Ou seja, ele está entre a espada do senhor feudal e entre as leis da Igreja Católica e a imposição dela, né? Então esse é o grande desenho da Idade Média que eu vou passar aqui para vocês, beleza? Só lembrar do espaço do feudo e das suas classes com o tabuleiro de xadrez e a filosofia de governo da Igreja Católica a partir do jogo da amarelinha, como eu fiz essa analogia para vocês em sala de aula, beleza? Então é isso, ótimo EPA para vocês, ótimo fim de quarto bimestre para vocês e a gente se vê no segundo ano. Beijos, tchauzinho.